Quando eu tinha 18, eu acabado de fazer 18 anos, aconteceu um episódio muito curioso na minha vida. Um parênteses aqui, é que sempre que eu falo da minha conversão, as pessoas perguntam, mas o que aconteceu que você se converteu? Eu falo, não aconteceu nada. Não houve nenhum evento extraordinário, nenhuma graça extraordinária, senti, vi, ouvi alguma coisa, nada disso. A minha conversão foi absolutamente intelectual. Intelectual no sentido de vir da inteligência mesmo, de pensar sobre aquilo. Não porque não foi nada sensitivo. No entanto, quando eu tinha 18 anos, meu avô materno, ele estava muito doente. Eu sempre fui muito próxima dos meus avós. E eu passei bastante tempo com ele no hospital. Eu era uma das poucas pessoas que... Porque família, você sabe, né? A maior farra, mas na hora do vamos ver, corre todo mundo. E aí eu fiquei muitos dias com ele no hospital. E no dia que ele morreu, era eu quem estava lá com ele. E o meu avô morreu literalmente nos meus braços. A gente tinha ido dormir, percebi que ele estava muito quieto, fui lá e aí coloquei ele assim no meu colo, sacudi, ele deu a última suspirada e morreu. E aquele evento, para mim, não foi nada absurdo, porque, enfim, imagina, um senhor de quase 90 anos morrer não é surpresa para ninguém, ainda mais fumando a 87. Nossa! E bebendo a quase 100. Então, não foi nada absurdo. Mas, com pouca idade, pouca experiência de vida, você sempre questiona. A morte é sempre algo muito difícil de lidar, independentemente de quem seja e de quais sejam as circunstâncias. Então, ali eu me vi diante de uma situação que eu não tinha como mudar, que para mim parecia o fim de tudo, então eu comecei a questionar Deus. E aí eu lembro que assim, o hospital que meu avô ficava era na Avenida Boa Viagem, hospital antigo Alfa de Boa Viagem. E eu lembro que depois que meu avô faleceu, que ele desceu no hospital e tudo mais, enquanto minha família ia chegando, eu desci e fui para a beira da praia, sentei lá sozinha, era 4 horas da manhã, que ele faleceu de madrugada, e fiquei lá, diante do mar, aquela brisa batendo no rosto, e eu perguntando, poxa Deus, tá vendo? Eu tenho certeza que tu não existe, porque se tu existisse, meu avô não ia morrer. Sim. E aí quando eu conto isso para as pessoas falam, eu nunca vi uma ateia conversar tanto com Deus. Uma ateia tão íntima, né? Eu escrevia textos, conversando com Deus, mas para dizer que eu não acreditava nele, que eu precisava avisá-lo. Ele estava muito preocupado com isso. Então, eu comecei a me questionar ali e, de certa forma, aquilo foi um sopro no meu coração de que, olha, isso é a vida acontecendo, né? Assim, isso ia acontecer em algum momento e o momento foi hoje. E que bom que foi com você, você vai tirar algumas lições importantes desse acontecimento, né? Então, assim... esse é o sentido da vida, esse é o curso natural das coisas. Então, ali, eu ainda tinha 18, depois eu fui para a faculdade, então eu já entrei na faculdade com essa faísca de, peraí, não estou mais satisfeita com essas respostas de que Deus não existe. Sim. Porque tanta coisa acontece que a gente não consegue explicar. Sim. E qual o nome que se dá a isso? Né? Será que existe uma mão que está ali acima de todas as coisas, né, que, de certa forma, rege toda essa orquestra que existe aqui embaixo? Será que tem? Porque tem coisa que, de fato, a gente tenta explicar, aí a gente recorre à ciência para explicar e a ciência fala, não, a gente também não consegue. Sim. E como é que fica? Né? Então, essas conclusões que eu fui tendo, assim, de que não existe resposta para tudo e que não é para existir, né? Hoje eu sei que a gente não tem todas as respostas porque a gente não é Deus, claro. Obviamente, foi o que me despertou para começar a pensar na possibilidade. Eu falei, talvez Deus exista. Logo na faculdade, um tempo bom para... Não, e fazendo jornalismo. Você imagina, a faculdade de humanas. Uma hora boa para se abrir para acreditar em Deus. Uma ótima hora. Entrar na faculdade de jornalismo. Exatamente. Foi uma ótima hora. Mas aí eu estava convencida de que aquilo ali já não estava satisfazendo mais as minhas aflições. Já não respondia mais aquelas perguntas que eu tinha. E aí eu comecei a pensar, mas rapaz, será que tem mesmo esse negócio de Deus? Será que existe esse negócio de Deus? Falei, tá, mas eu quero descobrir, mas por onde que eu começo? Eu tenho que ir na igreja? O que eu tenho que fazer? Eu não sei, porque eu não recebi isso em casa. Eu não tinha tido pelo menos o mínimo de instrução possível para poder saber para onde voltar. Sim. Eu estava partindo do zero. Então, assim, eu realmente não sabia o que fazer. Aí um amigo me deu um livro chamado A Mulher, de Edith Stein.
Olha! Logo de Edith Stein. Olha como, tá vendo como Deus faz uns negócios bem doidos? Assim, eu já falei desse livro algumas vezes, eu não lembrava o nome, mas é esse, A Mulher. A Mulher. E é um livro que ela fala sobre o papel da mulher na sociedade. Sim. Ela descreve de forma muito bonita, né, a feminilidade na sua essência mais divina possível, etc. Fala sobre a maternidade. E aí eu achei aquilo tão bonito que eu falei, eu vou procurar um pouco mais sobre essa autora. Como na capa do livro vem escrito Edith Stein e não santa de não sei que lá o quê, eu falei, então não é nada demais, é uma autora qualquer. E aí, quando eu fui pesquisar, eu descobri que ela era uma santa da igreja, descobri a história dela, descobri que ela tinha vivido, de alguma forma, algo muito parecido ali desse confronto, de ter se tornado uma ateia e depois ter encontrado as respostas na fé católica. E aí eu falei, poxa, que legal isso aqui. Só que ela tinha uma história, ela é mártir, né? Sim. Então ela tinha uma história de entrega absoluta a uma coisa, digamos assim, como diz o Chesterton, né? A coisa que eu não sabia como que alguém era capaz. Mas como que alguém ousa fazer isso? Né? Por um Deus que a gente nunca viu, nunca tocou, nunca chegou perto, nunca falou com a gente. Essa mulher é louca. E aí eu descobri que tem um monte de louco. Tudo santo, tudo canonizado. Deu tudo errado. Descobriu que tem um monte Tem um monte. Tem um tal de Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, tudo louco, pirado. Aí eu falei, bom, como eu também não tenho um juízo muito no lugar, então talvez a gente jogue no mesmo time. Sim. E aí a coisa meio que foi ganhando, assim, ganhando forma. Eu fui começando a entender. E é muito curioso, porque a beleza que existe na Igreja Católica, na tradição, na doutrina, é de trazer respostas para absolutamente todas as questões. Sim. Não existe nada que a igreja não responda. Pode não ser assim, eu posso tomar café sem açúcar? Não, peraí. Pelo amor de Deus. Nem cabe a ela também. Exatamente, mas todas as questões importantes que a gente precisa encontrar, né, assim, resposta, respaldo, a igreja traz. E aí eu fui vendo que eu fiquei encurralada. Falei, poxa, mas peraí, e agora? O que é que eu faço com o meu ateísmo? O que eu vou fazer com isso aqui? O que eu faço com a minha não crença? Né, eu preciso... Que aí a pessoa não quer dar o braço a torcer, né? Eu falei, não é possível isso. Mas aí eu falei, olha, eu acho que é melhor eu acreditar do que não acreditar. E aí uma vez eu vi um vídeo do Jordan Peterson que ele resume exatamente esse sentimento, né? Ele estava dando uma entrevista e aí perguntam para ele, você acredita em Deus? Ele falou, eu vivo como se Deus existisse. Ponto. Não importa se eu acredito, eu vivo como se ele existisse. Isso é o que vai direcionar todo o meu comportamento, todo o meu caráter, todas as minhas ações, tudo. E aí eu percebi que era mais ou menos isso. Falei, eu não vou nunca ter essa resposta. Se Deus existe, se Deus não existe. Acho que eu nunca vou conseguir materializar isso, até conhecer Jesus Cristo. Sim. E aí eu pensava, bom, a partir de hoje, eu vou viver como se Deus existisse. Ponto. Preciso ir à igreja? Então eu vou à igreja. Preciso fazer isso. Você externava isso para as pessoas? Não. Guardava para você? Acho que eu dividia muito com meu irmão, talvez com um ou outro amigo mais próximo, assim. Mas isso não era nada muito que eu compartilhava tanto. Agora, nessa época da minha vida, eu já escrevia textos na internet. Já fazia muito tempo. E tem um texto que assim, é bem significativo, que é um texto que eu explico por que eu sou ateia. Sim. E esse texto é basicamente uma cristã que ainda não se descobriu cristã, se autoproclamando ateia, sem saber que não era ateia. Sim. É um texto muito bonito, porque eu boto para fora, assim, eu falo, eu não queria não acreditar. Sim. É muito bom você ter uma resposta, você ter consolo para as questões da sua vida, porque a nossa fé consola todas as nossas dores. Né? Então, assim, eu perco alguém, eu tenho uma resposta para isso, eu tenho um consolo. Se eu não tenho essa fé, para mim a vida não tem sentido. Então, assim, é muito ruim você viver uma vida que não tem sentido. Sim. Eu acordo todos os dias e vejo quantas coisas boas acontecem na minha vida, eu não tenho para quem agradecer. Olha que coisa. Não é legal isso. Não é Você escrevia para blog, para site próprio? Eu escrevia... Eu sou da época do Twitter, tá? Então, eu escrevia Twitter, eu tive blog, mas... era um blog onde eu só armazenava os meus textos, que eu descobri esses dias que está lá até hoje.
Ah, é? Nunca vou divulgar isso. Vamos lá, pessoal. Vou dar o link aqui pra vocês na descrição do vídeo. Pior que o nome é bem aleatório, não tem nem como achar. Brincadeira. E aí, meu marido fala que eu sou escritora de gaveta, que eu escrevo e saio guardando tudo. Então, eu compartilhava muitas dos meus pensamentos. E compartilhei toda a minha mudança de posicionamento político, que aconteceu também mais ou menos ali na mesma época, que por um curto espaço de tempo na minha vida fui bem militante de esquerda. E à medida que essa mudança foi acontecendo, eu ia compartilhando. A isso ou já era algo de antes também? Assim? Não, já era algo de antes. Entendi. Já era algo de antes. A faculdade não interferiu, até porque eu não ia, né? Assim, eu era aquela aluna que só estava matriculada. Eu não ia para a faculdade. Porque a faculdade atrapalhava os meus estudos. Entendi. Eu queria estudar, eu queria ler, a faculdade atrapalhava. Entendeu? Sim. Então eu falo, não, eu vou ficar em casa lendo, vou ler literatura, vou estudar as coisas que eu quero estudar, não ficar vendo né, comunicação aplicada, não sei o que lá das quantas. Então, eu comecei a compartilhar esses posicionamentos, essas mudanças de posicionamento político, e logo depois eu comecei a compartilhar também a minha mudança em relação às minhas crenças. Então, se você for procurar no meu Facebook, você vai achar algumas coisas lá. Não tem tanto, mas tem algumas coisas lá onde eu começo a mostrar ali dar um sinal, dar uma pista de que estava começando a acreditar em Deus. Então foi isso, assim, eu fui dividindo esses pensamentos e essas reflexões, mas não fazia com tanta frequência, porque eu tinha muito medo, assim, não do julgamento das pessoas, mas assim, e se depois eu me arrepender? E se depois eu ver que não é nada disso, que realmente Deus não existe? Então eu não vou querer, né? Então eu meio que deixava a coisa guardada ali, mas eu sempre escrevi muito sobre isso.